Olá, meus amores, bom dia novamente. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente já tinha comentado, né, sobre ponto máximo ou ponto de mínimo, ponto de máximo ou ponto de mínimo. E hoje a gente vai ver aqui, ou rever um pouquinho mais, né? Eu comentei assim rapidamente por cima. E hoje a gente vai entender mais quando é que o ponto é considerado ponto de máximo e quando ele é considerado ponto de mínimo, tá? O que a gente viu anteriormente? Anteriormente a gente estudou equação do segundo grau, na qual a gente viu que a equação do segundo grau ela pode ser representada graficamente por uma parábola. E aí a gente também estudou o vértice da parábola, que esse vértice da parábola ele é importante para a construção do gráfico da função quadrática, não é isso? E além disso, ele é o ponto mínimo ou ele é o ponto de máximo. Ou ele vai ser o ponto de mínimo ou ele vai ser o ponto de máximo da parábola, ok? Então, o vértice da parábola ele é fundamental. Então, quem é o vértice da parábola? É o vértice que é representado pelo x-vértice, o ponto representado pelo x-vértice e o y-vértice, ok? Vamos observar aqui essa parábola, tá? Em uma partida de futebol, o goleiro cobrou um tiro de meta e a bola percorreu uma trajetória parabólica, que pode ser descrita pela função quadrática f de x igual a menos 1,40 avos de x ao quadrado mais x, em que f de x representa a altura em que a bola alcançou em metros e x representa a distância em metros que a bola percorreu em direção horizontal. Qual foi a altura máxima atingida pela bola? E a distância em relação à horizontal, a bola atingiu o ponto mais alto? Então, vamos lá, né? Aqui a gente tem a representação, aí aqui a gente tem a distância que a bola percorreu, e aqui a gente tem, né, ó, a altura percorrida, a altura máxima percorrida pela bola. Então, a altura máxima é exatamente aqui, ó, o vértice, que representa o vértice da parábola, tá? A altura máxima, e aqui a gente vai chamar de ponto de mínimo ou de ponto de máxima. E a gente vai entender também quando é que eu chamo um ponto de mínimo e quando eu chamo um ponto de máximo, ok? Então, vamos lá. Ó. Para responder a essas perguntas, que foram duas perguntinhas, qual foi a altura máxima atingida pela bola, tá? A altura máxima. E a distância em relação à horizontal, a bola atingiu o ponto mais alto. São duas perguntinhas. Então, para responder essas perguntas, a gente vai calcular as coordenadas do vértice, né? Que é o x-vértice e o y-vértice da parábola, que corresponde a essa função, tá? Então, a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem a função menos 1,40x ao quadrado mais x, né? Temos que o vértice é dado por o x-vértice 20 e o y-vértice 10. Graficamente, vamos ver aqui, ó. Tá? Aqui a bola saiu do repouso, né, ó, aqui do zero, tá, ó. E aí ela fez essa trajetória, né, atingindo aqui, né, uma distância de 40 metros, não é isso? Então, ela está aqui, ó, saiu do repouso, então ela tá cortando o eixo X no zero e na distância de 40 metros, não é isso? E aqui, ela atingiu uma altura de 10 metros. Como vocês podem perceber, ela atingiu uma altura de 10 metros, tá? Então, o vértice que tá formando aqui, ó, que é o ponto máximo aqui atingido, ó, né, ó, foi quando ela estava a distância de 20 metros e uma altura de 10 metros. Então, aqui a gente tem que o x-vértice, né, ó, que o x-vértice é 20 e o y-vértice é 10, ok? Então, aqui a gente tem o vértice da parábola, onde eu tenho uma distância de 20 metros e uma altura máxima de 10 metros. Então, formado pelas coordenadas 20 e 10. Então, portanto, o que eu posso concluir? Que a altura máxima dessa bola foi de 10 metros, tá? E que ela percorreu 20 metros em relação à horizontal até a posição
em relação à sua posição inicial. Então, para atingir uma altura de máxima de 10 metros, ela percorreu da sua posição inicial até 20 metros na distância, né? Aqui, considerando a distância na horizontal, ok? Então, quantos metros ela percorreu até atingir o solo novamente? Ela percorreu 40 metros, né? E atingiu o solo novamente. Parou quando atingiu os 40 metros. Então, é aqui, ó. Eu tenho o ponto máximo, né? Ó, que eu tenho um ponto máximo da minha parábola, tá? Então, observe que aqui, ó, nós temos a altura máxima atingida, tá? E a distância percorrida para atingir a altura máxima. Outra observação importante que a gente pode fazer em relação ao ponto de máxima é o que, ó. Se a gente tirar aqui os coeficientes dessa função, eu tenho que o A é igual a menos 1/40 e o B é igual a menos 1. Então, observe, ó, que o A, ele é menor que zero. Então, a concavidade da minha parábola vai ser voltada para baixo. Logo, o ponto de máximo, ele vai existir quando o A for menor que zero. O coeficiente A for menor que zero, você tem que o vértice da sua parábola vai representar o ponto de máximo, ok? Aqui nesse outro exemplo, a gente tem essa parábola, tá? E aqui a gente tem o vértice da parábola, ó, formado pelo par ordenado 1 e 2. Tá? Então, aqui a gente tem o vértice da parábola, onde a gente tem o x vértice e a gente tem o y vértice. Observe que a concavidade da parábola ela é voltada para cima. Logo, o A, o coeficiente A, ele vai ser maior que zero. Então, se eu tenho que o coeficiente A é maior que zero, essa parábola aqui, ela está representando o valor de mínimo, ou seja, o ponto mínimo, né? O ponto de mínimo, representando assim o valor mínimo, tá? Valor mínimo que essa parábola pode assumir, ou seja, o ponto de mínimo. Então, observe que a função é dada por x² menos 2x mais 3, onde o coeficiente A, ele é 1. Então, o A vai ser maior do que zero. Logo, eu vou ter aqui o valor mínimo, né? Representado pelo vértice 1 e 2, onde o x vértice é 1 e o y vértice é 2, ok? Então, o vértice 1 e 2, ele é o ponto de mínimo da parábola, tá? Onde o y vértice igual a 2 é o valor mínimo que a função pode assumir, ok? Então, quando é que eu vou ter o ponto de mínimo e quando é que eu vou ter o ponto de máximo? O ponto de mínimo, ele vai ser dado pela representação do seu coeficiente. Qual é o coeficiente? Coeficiente A. Assim como também o ponto de máximo, que vai determinar se o ponto da parábola é o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, vai ser o coeficiente A da sua função quadrática. Se ele for maior do que zero, tá? A sua concavidade vai ser voltada para cima e você vai ter o ponto de mínimo, tá? Na qual o y vértice é o valor mínimo que a função pode assumir, ok? O y vértice vai ser o valor mínimo que a função pode assumir, onde você tem aqui um ponto do vértice x vértice, só apagar aqui, x vértice e y vértice. Se a sua função for do tipo menos ax² mais bx mais c, você vai ter que a concavidade da sua parábola vai ser voltada para baixo e que o seu coeficiente A é menor que zero, porque ele é negativo. Se ele é menor que zero, você vai ter aí o ponto de máximo, ou seja, você vai ter, nesse caso, o maior valor, ou o valor máximo em que o y vértice pode assumir. Então, aqui você tem o vértice da parábola, que é x vértice e y vértice. Então, o valor máximo que o y vértice pode assumir, aqui você vai
saber determinar se o seu coeficiente, o coeficiente da sua equação, sua função quadrática, for menor do que zero. Então, toda vez que o coeficiente A for menor que zero, você tem um ponto de máximo, ou seja, o valor máximo que o y vértice pode assumir. Toda vez que ele for menor que zero, tá, gente? Aqui. E toda vez que ele for maior do que zero, você vai ter o ponto de mínimo, ou seja, você vai ter, no caso, o valor mínimo que o seu y vértice pode assumir, ok? Então, o que vai determinar o ponto de máximo e o ponto de mínimo vai ser o coeficiente A da sua função quadrática. Se ele for maior que zero, você tem um ponto de mínimo. Se ele for menor que zero, você tem um ponto de máximo, ok? Beijos, meus amores.